Sejam bem-vindos ao podcast Diário de um Investigador. Em cada episódio iremos conversar com um investigador ou investigadora do Dinâmia 7 ISCTE sobre o seu trabalho de investigação, descobrindo o que o inspira, o que o inquieta e perguntando de que forma as suas descobertas se traduzem no dia-a-dia de todos nós. Este é o 12º episódio do nosso podcast, o último desta primeira temporada, e hoje vamos conversar com a Sónia Costa, socióloga e investigadora do Dinâmia 7. Ao longo do seu percurso profissional, a Sónia tem cruzado as áreas do planeamento e a avaliação de políticas públicas, pobreza e exclusão social e ainda sociologia do direito. Dando continuidade à sua tese de doutoramento sobre lei cigana, a Sónia trabalhou no Núcleo de Apoio às Comunidades Ciganas do Alto Comissariado para as Migrações. Passou também pelo Observatório de Luta contra a Pobreza, na cidade de Lisboa. Atualmente integra a equipa do Colabor, Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social. Nesta conversa, vamos conhecer melhor o percurso da Sónia e como nasceu o interesse por estes temas. Vamos também perceber a importância do seu trabalho para uma sociedade mais justa e equilibrada. Olá, Sónia. Bem-vinda aqui ao nosso podcast e obrigada por aceitar estar aqui à conversa connosco. Obrigado eu pelo convite e espero que seja uma conversa útil para quem nos ouve. Vai ser certamente. Olha, eu proponho que comecemos exatamente também pelo início, ou seja, perceber como é que tudo começou e este tudo é o teu percurso também como investigadora, o teu interesse pela sociologia, que é a tua área de formação. Como é que surgiu esse interesse? Bom, desde cedo, e quando digo cedo, digo terceiro ciclo, para mim era muito claro que eu gostava destas áreas, da área da psicologia, da sociologia, da história, das pessoas. E portanto, quando fiz os famigerados psicotécnicos que todos fizemos no 9º ano, não foi uma novidade os resultados. Eram essas áreas e ainda por cima confirmava esse meu interesse o facto de não gostar das matemáticas e das fisicoquímicas e essas coisas. Portanto, era claro esse rumo, ainda que fosse num espectro um bocadinho mais largo do que só a sociologia. Porque na verdade a sociologia eu só venho a ter no 12º ano como opcional. E para além disso gostava também das clássicas, do latim e dos gregos e isso. Sim, as línguas. Das línguas, sim. Mas eram as línguas em particular aquelas, okay. Se calhar pela proximidade com a história, né, que traziam. Então, inicialmente houve uma altura em que achei que era por aí, pelas clássicas. Mas depois com o 12º ano, com a sociologia, era uma opção que se tornava cada vez mais interessante. A professora também era muito interessante, porque eu acho que sabemos que faz diferença. E pronto, e foi isso, acabou por ser essa a escolha. ISCTE foi uma casualidade, portanto eu sabia que não queria estudar em Coimbra, sendo que eu sou de Coimbra, mas ainda que tenha a fama da Universidade de Coimbra, exatamente por ser lá, gostava de ter a experiência de estar fora de Coimbra e portanto concorri para todo o país para Sociologia com exceção de Coimbra. Ok. Porto, Évora, Lisboa tinha 2 opções e o ISCTE eu não fazia a mínima ideia o que era, honestamente. Okay. E foi muito arbitrária, a ordem das escolhas foi muito arbitrária. Bom, e pronto, e acabei por entrar até nessa primeira opção, que foi o ISCTE. O ISCTE foi uma agradável surpresa. Por um lado, porque na verdade não era muito diferente, o ambiente não era muito diferente daquilo que era o secundário, pela informalidade com que os professores lidavam connosco, e eu tinha o contraponto de muitos amigos que tinham entrado em Coimbra e têm aquele conservadorismo das histórias que vamos ouvindo sobre o ensino superior em Coimbra. Portanto, por aí foi muito interessante. E pronto, e depois fui percebendo que gostava mesmo destes temas, desta maneira de olhar o mundo, não é? Pelo lado de compreender a sociedade. Continuaste tempo na sociologia, não é? Sim, fiz licenciatura até ao doutoramento. Exatamente, sim. Eu fiz Sociologia e Planeamento, portanto e também porque comecei a fazer alguns projetos já no final da licenciatura, nomeadamente na área da avaliação,
e políticas públicas, avaliação de políticas públicas, pobreza, exclusão social, sempre um bocadinho à volta destes temas. E portanto fazia-me sentido continuar a formação, até porque estando a fazer a investigação fazia todo o sentido. E portanto o mestrado foi na mesma área, uma especialização em avaliação, em políticas públicas também, família. Foi logo ali a seguir a Bolonha e portanto era assim um nome muito grande do mestrado, era Educação, Família e Políticas Públicas, se não me falha a memória. Portanto era mais um cheirinho, era mais acabava por ser, não foi muito distante na verdade daquilo que tinha sido a licenciatura. Depois havia uma área do direito, a Sociologia do Direito, que é uma área que me agrada à parte destas anteriores que mencionei, e o doutoramento acabou por ser exatamente na continuação nesse cruzamento. E fiz sobre lei cigana, portanto tentar olhar para a matriz normativa que rege a vida em sociedade entre a população cigana, com esse olhar de que direito é este e que normas são estas, e portanto esse cruzamento também aqui com os estudos ciganos, mas este cruzamento entre a sociologia e o direito. Mas então a primeira memória enquanto investigadora foi ainda durante a licenciatura, foi no através final, desses projetos? Sim, foi no final. O primeiro projeto em que trabalhei foi ainda no SET, que entretanto se fundiu com o Dinâmia, e um projeto muito interessante e muito marcante, porque teve a ver com jovens institucionalizados. Jovens que tinham estado institucionalizados, mas atingindo a maioridade tinham já saído. E o objetivo do estudo era perceber de que forma é que eles tinham sido preparados para essa saída. E como é que estava como é que estavam naquele momento, não é? Onde é que aquele acompanhamento e aquela tutela do Estado os tinha trazido no momento em que integraram o estudo. E foi muito impactante porque eu era muito jovem, tinha 23, à volta disso, 24 anos, nem tanto, acho eu. E estava a falar com jovens que tinham a mesma idade que eu. Sim. E portanto, separar a minha inexperiência enquanto investigadora, não é? Que na verdade estava mais a acompanhar e estava a fazer as entrevistas e a transcrever as entrevistas, não é? Aquele trabalho que fazemos e que continuamos a fazer quando é preciso, claro. Mas foi para mim muito difícil distanciar-me de mim enquanto pessoa, enquanto jovem, e olhar para o meu percurso e olhar para aqueles jovens que eles estavam no outro percurso ao mesmo tempo. E portanto foi um trabalho muito marcante. E aí as pessoas que estavam no projeto foram muito importantes para ajudar-me a desmontar um bocadinho isso e até marcar de alguma forma aquilo que depois eu me fui tornando e que fui tendo como princípios no desempenho deste papel de investigadora. Tem muito a ver com tentar ao máximo distanciar-nos disso, não é? E fazer o melhor que conseguimos no papel que estamos a desempenhar. E o melhor naquele caso era fazer o melhor estudo possível, fazer a melhor análise e dar as melhores recomendações para que a realidade de jovens como aqueles pudesse ser alterada, não é? E isso foi uma das lições a que volto muitas vezes. Essa tentativa de não querer resolver ou da emoção que aquele relato, principalmente quando estamos a falar de entrevistas, por exemplo, nos causa. E o que fazer quando saímos dali, não é? Porque parece que somos um bocadinho, vamos ali sugar aquilo que a pessoa tem para nos dar, não é? E depois vamos fazer o nosso trabalho e a pessoa continua com a sua vida e às vezes com aquelas feridas que entretanto abriu quando estava a partilhar connosco, não é? E há pesquisas que têm mais essa consequência, não é? E em que eu trabalho normalmente tem muito isso, nas questões da pobreza, da exclusão social, portanto vai buscar muito do íntimo das pessoas, não é? Da sua vida, do seu percurso. Se calhar podemos ir já por aí, porque uma das perguntas que ia fazer mais à frente era precisamente ao longo do teu percurso, desses momentos mais iniciais até hoje, pessoas que te tenham marcado. Eu digo isto muitas vezes, eu sou
altamente privilegiada nas pessoas com quem tenho trabalhado ao longo da vida, ao longo do meu percurso de trabalho e de investigação, que tem sido quase sempre. Tenho trabalhado sempre com pessoas extraordinárias, com quem aprendi imenso. Eu costumava dizer, e agora continuo, mas costumava dizer que me pagavam para eu aprender. Tenho algum receio de nomear pessoas, porque não... esquecer outras. Sim, não queria que ficassem... Não queria sim, melindrar. Não é uma lista sim, exaustiva. Exato, mas há assim 2 ou 3 pessoas que eu acho que são mais marcantes. E vou dizer as 2, e não vou dizer mais, aí sim é para não ferir as suscetibilidades. Okay. E estas 2 pessoas foi pela sapiência, pelo percurso, mas também porque trabalhei em muitos projetos com estas 2 pessoas, mas também pelo conjunto de características humanas que não faltam aos outros, sim. mas que me fizeram aprender imenso, e que são a Isabel Guerra e o Pierre Givantif, não é? E são 2 pessoas que eu acho que foi um privilégio ter trabalhado isto, falando no Dinâmia, não é? Se calhar acho que a orientadora de doutoramento, Ana Nunes de Almeida, é outro dos nomes que merece aqui ser referido, ainda que tenha trabalhado exclusivamente com ela só no doutoramento, mas também por estas 2 características que às vezes é tão difícil de encontrar reunidas, não é? Que é a qualidade científica e profissional aliada a características humanas, não é? E pronto, e por isso é que acho que sou altamente privilegiada pelas pessoas com quem fui trabalhando, porque estas são... Eu acho que isto só ilustra, mas o meu mapa de pessoas é muito maior e cheio deste tipo de pessoas, portanto... Há pouco estavas a falar de alguns dos temas que têm marcado o teu percurso, a questão da pobreza, da exclusão, do trabalho também com a população cigana. Estas continuam a ser as áreas que mais te inquietam enquanto investigadora, profissional, cidadã? Ou a esta também se juntaram outras? Ou estas foram substituídas por outras? Foi por essas que comecei e continuo a achar que são áreas onde há muito ainda a fazer. E na verdade, sim, continuam talvez algumas nuances eventualmente, mas as grandes temáticas são estas. Talvez mais na forma de olhar e de como contribuir no domínio da ciência para estes temas, mas sim, são estes. Acho que a Sociologia do Direito, ou esta interação entre a Sociologia e estes temas e a parte do Direito, se calhar tem sido uma área que tem tido uma importância crescente, mas que também acho que ainda não tenho explorado, com exceção daqueles 2 momentos até académicos, não tenho propriamente explorado muito. A área do direito, na verdade é isso que regula, não é? A nossa vida em sociedade e nomeadamente as questões da pobreza e da exclusão podem ser, de alguma forma, para além das questões económico-financeiras, podem ser também muito minimizadas por questões, por formas legislativas de as minimizar. E, portanto, acho que é um domínio que ainda me importava explorar mais e compreender mais como é que por aí podemos também fazer algum combate à pobreza. E profissionalmente também o teu percurso está muito próximo de alguma forma destas áreas, ou pelo menos das políticas públicas, sim, não é? Sim. Portanto, com a entrada em doutoramento fiz ali um bocadinho uma pausa, pontualmente participei em alguns projetos, mas fiz ali uma pausa. E com o fim da bolsa, doutoramento que não coincidiu com o fim do doutoramento, eu estive no ACM, no Alto Comissariado para as Minorias, no gabinete, na altura núcleo de apoio à população cigana. E entretanto, passado algum tempo, entrei na Rede Europeia Antipobreza e estive no Observatório de Luta contra a Pobreza na cidade de Lisboa durante cerca de 5 anos. E neste momento estou no Colabor, que é um laboratório colaborativo, e na área da proteção social mais especificamente em que estou a trabalhar. Portanto, de alguma forma
sim, estas problemáticas andaram sempre à volta do meu trabalho, ou eu à volta destas problemáticas nos diferentes trabalhos que tive. Umas vezes, essencialmente mais na área da investigação, é certo. O ACM foi uma passagem mais pontual e tinha uma vertente mais política, não é? Não eu necessariamente, não é? Mas o próprio Instituto Público tinha era uma relação com a temática mais política do que científica, não é? Mas foi uma passagem mais reduzida. Mas sim, e por outro lado a EAPN tinha uma relação mais próxima com a sociedade civil e nomeadamente com as autarquias, por exemplo. Portanto, se calhar o prisma foi variando, não é? Exato. Mas o foco da problemática foram sempre coincidentes ao longo, sim. E agora, igualmente. Também já falaste um pouco sobre isso, quando há pouco referias a questão das entrevistas e até dos desafios e dilemas que elas geram. Mas perguntava-te, porque esse também é um dos objetivos deste podcast, tentar perceber o que é isto de fazer investigação e o que é o dia-a-dia de um investigador. Como é que tu tens trabalhado metodologicamente estas temáticas? Com que ferramentas? Na verdade tenho usado, acho que já usei se calhar quase todas as técnicas que são conhecidas a estas áreas, não é? As qualitativas, quer quantitativas. As qualitativas, desde as entrevistas, não é? Aquela mais e de alguma diversidade dentro daquilo que é a entrevista, não é? Há algumas técnicas mais participadas, os focus group, ou seja, há uma série de formas diferentes e também adaptadas àquilo que queremos saber e com quem queremos falar, não é? Portanto, é importante fazer esse jogo de adequação entre o que queremos saber, quem queremos ouvir, para adequar o melhor possível e encontrar um instrumento que nos permita chegar o mais possível a algumas respostas. E por outro lado, as quantitativas, não é? A técnica de inquérito por questionário, que nos permite ter uma visão mais de zoom, por um lado, não, mais panorâmica, por um lado, mas menos detalhada, por outro, não é? Porque olhamos para as grandes regularidades. E o que eu acho mais interessante, apesar de tudo, não é nem uma nem outra, é a combinação destas duas abordagens, porque uma ajuda-nos a encontrar perguntas para usar nas outras, pensando assim, quase uma proposta teórica sobre uma metodologia. Se aplicarmos um inquérito por questionário e alguns dos dados nos suscitarem curiosidades, o interessante seria depois fazer um conjunto de entrevistas que nos permitissem explorar o porquê daqueles dados e estabelecer algumas correlações e perceber os porquês, não é? Portanto, acho que nenhuma é melhor do que outra, nenhuma das técnicas é melhor que outra. Podem ser interessantes usar de forma complementar e isso será seguramente mais rico para os resultados daquilo que queremos estudar. Já que falas em resultados, quais são os principais resultados a que as investigações que tens desenvolvido, em que tens participado, têm permitido chegar? Bom, os resultados dos resultados, não é? Quase isso. Bom, eu acho que há um resultado que eu acho que é transversal a muitos dos projetos em que tenho trabalhado, que tem a ver com a articulação. A articulação permite variadas coisas. Permite a articulação entre serviços, entre respostas, articulação, sabermos o que é que estamos a fazer todos. E essa articulação, por um lado, e assim de uma forma muito, muito, muito resumida e até simplista, não é? Mas permite rentabilizar recursos,
antes de mais. Claro. E por outro lado permite diminuir as zonas de vazio, porque há uma multiplicidade, e pensando ao nível das políticas públicas, não é? Há uma multiplicidade de políticas em curso, com diferentes níveis, ao nível central, ao nível local, desenvolvidas por diferentes organizações. E é difícil, no panorama geral, perceber o que é que não está a ser coberto e o que é que está a ser coberto em excesso, não é? E, portanto, esta é uma das que, independentemente quase daquilo que se está a estudar, quer dizer, tendo em conta este espectro, não é, de pobreza e exclusão social que estamos a falar, independentemente do foco, do objeto de estudo, esta parece ser assim uma conclusão que quase sempre emerge destas pesquisas, que era a vantagem que seria haver uma maior articulação, e depois, seja lá o que for essa articulação, sim. Mas entre atores, de recursos, o que seja. Mas diria que é assim uma das grandes conclusões que vai emergindo. E ao longo dos anos, na verdade, não é? Vou fazendo... Estou nesta área já há alguns anos e a verdade é que essa é uma regularidade. Vai-se tentando inovar, vai-se tentando fazer formas diferentes, mas de facto continua a ser uma fragilidade. E não é fácil resolver, não é fácil resolver. Sei que para nós, que de alguma forma estamos externos, pode ser muito evidente essa necessidade. Depois não é fácil, obviamente, de a implementar, porque não podemos fazer reset ao país, não é? Claro. E portanto há coisas em curso. Não é de facto um trabalho, há culturas organizacionais distintas, há competências, poderes, ou seja, há toda uma estrutura montada que de alguma forma não facilita essa promoção da articulação, mas também pode-se ir fazendo, não é? Também é importante que as coisas, não é só porque são difíceis. Era importante que essa articulação, pelo menos tenhamos todos essa consciência, não é? Sim. Que era uma mais-valia para a gestão dos recursos e para os resultados da intervenção. Sim. E relacionada com os próprios impactos mais diretos, não é? Que poderiam ter junto das pessoas, não é? Sim. No seu dia-a-dia. Sim. Porque essa era uma das perguntas que te ia fazer a seguir, não é? Como é que os resultados da investigação que desenvolves e também da tua atividade profissional, quer dizer, estão interligados, não é? Como é que se traduzem ou podem traduzir no dia-a-dia de todos nós? Pois, eu acho que a eficácia, não é, da utilização dos recursos beneficiaria seguramente todos, não é? Todos nós, todos enquanto cidadãos, na nossa relação com o Estado, seja e estou a falar de direitos essenciais, não é? Como a habitação, como a saúde, como a segurança social, educação, o que seja. Seguramente todos beneficiaríamos porque os recursos teriam outro alcance, não é? E portanto admito que sim, que claro que temos grupos que beneficiariam mais quando estamos a falar nesta questão da articulação, ou pelo menos todos beneficiaríamos, mas era mais premente que determinados grupos beneficiassem mais rapidamente e melhor do que outros, não é? Como grupos com mais necessidade. Mas sim, seguramente a sociedade em si beneficiaria dessa maior articulação e maior coerência, de alguma forma, não é? Das políticas. Ainda aqui relacionado com os resultados, uma das perguntas que já vem sendo habitual neste podcast tem a ver com aquilo que nós chamamos os momentos eureka do investigador, que não tem necessariamente de ser chegar a um resultado, até pode ser um processo, pode ser o caminho até lá, mas
ao longo do teu percurso, seja em momentos mais iniciais, seja agora mais recentemente, consegues identificar momentos em que tenhas ficado verdadeiramente entusiasmada, empolgada com algum resultado a que chegaste, algum processo que desenvolveste? Um momento em que tenhas ficado entusiasmada com isto de fazer investigação e isto de estudar estes temas? Não, acho que não tenho exatamente esses momentos, até porque normalmente fico sempre muito entusiasmada com as coisas novas, com as coisas diferentes, mais às vezes com o desafio do que propriamente com os resultados. As únicas coisas, e à medida que ias perguntando, as únicas coisas que me ocorreram tem a ver, é quase um momento antes, que é opções que eu fiz, às vezes quase impulsivas ou intuitivas, não sei bem o termo, porque não tenho uma explicação para elas, mas que de alguma forma foram fundamentais para depois coisas que hoje são importantes para mim ou que foram, de alguma forma, importantes para o meu percurso. Por exemplo, ter escolhido como optativa Sociologia do Direito, porque não era sequer, se hoje é uma área que eu gosto especialmente, não era. Lembro-me que na altura, quando na transição do secundário para o ensino superior, a questão do direito se colocou, aquilo era completamente impensável para mim, porque era uma coisa super aborrecida, não me interessava para nada, não fazia sentido nenhum, era um caminho que não... E por alguma razão, na altura do mestrado, quando foi a escolha das optativas, aquilo fez-me sentido, achei que por alguma razão, e não consigo bem explicar na altura porquê, mas a verdade é que gostei imenso de ter feito, e definiu muito daquilo que foi o meu percurso posteriormente. E o outro foi ter iniciado um projeto que é a Dinâmia, que terminou em 2021. Foi um projeto com a Rede Europeia Antipobreza, que era o barómetro da pobreza na cidade de Lisboa. Sim. E que na altura não era para ter aceite, não era para ter aceitado entrar na equipa, mas acabei porque sim. E a verdade é que foi um projeto muito interessante, um projeto que me acompanhou durante 10 anos, porque foi um projeto com 4 fases e muito enriquecedor e a vários níveis, e que ainda bem que de alguma forma também foi-me acompanhando durante estes 10 anos e orientando também se calhar até outras escolhas ou levando-me para outras oportunidades. E agora, já que falaste por um lado do percurso de investigadora, do percurso profissional com a outra vida ou com o resto da tua vida, e eu ia-te perguntar 2 coisas. Por um lado, se o botão on e off de investigadora está sempre no on, está sempre ligado. E por outro lado também, como é que é hoje, por exemplo, um dia de trabalho teu? Bom, eu acho que hoje é um bocadinho mais fácil, acho eu. Eu tive, enquanto trabalhei no Dinâmia, trabalhava por projetos. Sim. E portanto não tinha propriamente um horário de trabalho, o que nem sempre, o que tem vantagens e desvantagens, como todos sabemos. Mas o trabalhar por projetos é bom e mau, quer em termos financeiros, quer em termos de tempo, mas também é precário, portanto Sim. Tem uma série de vantagens e desvantagens. Com esta duplicidade de papéis de investigadora, de mãe, de filha e todos os papéis que vamos acumulando, quando me perguntavas se eu tinha sempre se tinha sempre o botão do on da investigadora ligada, eu tenho a maior parte das vezes o botão dos papéis todos no on. Portanto, o que é uma dificuldade para mim. Pronto, o de mãe, o de filha, o de investigador, pronto, portanto vou somando e estão quase todos em on, sempre em alerta, e portanto isso às vezes é difícil para mim enquanto pessoa, né?
Acho que tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil, obviamente, mas o papel de investigadora eu acho que é muito difícil de desligar, como eu acho que há muitas profissões em que é difícil de desligar, não é? Sim. Porque tenho o meu olhar é muito filtrado pela minha formação, pelo meu trabalho, e em particular em algumas áreas eu acho que isto acontece mais do que outras. Se eu trabalhasse em química, se calhar mais facilmente, admito eu, não sei, se calhar é só ignorância minha, mas nestas áreas em que trabalho é muito difícil de desligar os meus princípios científicos, não é? Daquilo que é a minha realidade depois, também porque tenho uma especial preocupação em não cair em contradição entre aquilo que eu defendo e aquilo que eu escrevo e aquilo que depois é o meu cotidiano, não é? E portanto acho que dificilmente desligo por variadas razões, por isto, não é? Porque faço parte do meu objeto de estudo, quase, não é? Quase sempre, não é? Por um lado, e por outro porque inevitavelmente tenho uma agenda sempre na cabeça que facilmente descarrila para o trabalho e pelo entusiasmo também, acho que o facto de também gostar deste trabalho, do que faço também deve ajudar a que facilmente esteja a pensar sobre isso, sobre alguma coisa que estou a fazer. E agora já mesmo para terminar, há pouco falavas até, identificavas áreas que gostavas, que ainda não exploraste tanto e que gostavas de explorar num futuro, e eu pergunto-te exatamente por esse futuro, ou seja, tendo em conta também o contexto que vivemos, não só em Portugal, mas também no espectro mais internacional, que perspectivas é que tu vês para estas que são as tuas áreas de interesse? Eu acho que há muito por onde explorar, e acho que atualmente tenho uma condição privilegiada onde estou integrada, com margem para poder explorar estas áreas, quer a nível nacional, quer a nível internacional, porque de facto temos diferentes níveis legislativos, não é? Temos um nível legislativo nacional, integramos o nível legislativo europeu, não é? E temos até um enquadramento por acordos e mais do que europeu, não é? Sim. Portanto, esta junção entre a vida em sociedade, nomeadamente no combate à pobreza e exclusão social, nas políticas públicas, e este lastro onde assenta este trabalho no direito, acho que há seguramente muito a fazer e muito a conhecer, porque obviamente também há muita coisa feita sobre este tema, que acaba andar aqui, que liga com várias áreas, não é? As fronteiras são aqui um bocadinho ténues aqui entre o direito, a sociologia, a ciência política, a economia. Portanto, há aqui um terreno multidisciplinar interessante a explorar. Ok, muito obrigada, Sónia. Obrigada eu. Nesta conversa descobrimos que desde cedo a Sónia se interessou pelas ciências sociais, ainda que a sociologia só tenha surgido no 12º ano. Nessa altura teve uma professora marcante que acabou por contribuir para a escolha da sociologia no ensino superior. No final da licenciatura começou a integrar projetos na área da avaliação de políticas públicas, pobreza e exclusão social. Desde aí, a Sónia tem trabalhado estes temas, não só numa perspectiva mais académica ou técnica, se quisermos, mas também com uma aplicação mais prática através do contacto direto com a sociedade civil e com os atores políticos. Estes são mesmo os temas que mais a inquietam e nos quais pretende continuar a trabalhar. Em suma, a Sónia quer contribuir para que haja uma melhor articulação entre os recursos, os serviços e as respostas necessárias face aos desafios constantes em áreas como as de habitação, saúde, segurança social e educação. Chegamos ao final desta temporada de Diário de um Investigador, uma viagem enriquecedora pelo mundo da investigação, guiada pelas histórias e reflexões de 12 convidados de diversas áreas do conhecimento.
Esta produção foi possível com o apoio da direção do Dinâmia 7 Isqueté e aproveitamos também para agradecer a colaboração da ilustradora Catarina Sobral, que elaborou a imagem do podcast e de cada um dos episódios. Esta temporada foi uma verdadeira viagem por vários percursos e temas de investigação. Começamos pela economia e a financeirização, com Ricardo Barradas. Passamos pelas cidades e pela mobilidade urbana sustentável, com a Carla Duarte. E aprofundamos os desafios do emprego jovem, com o Paulo Marques. Seguimos com o Nuno Bento para um futuro descarbonizado e com Gustavo Sugara para desmistificar o envelhecimento e o idadismo. Fomos ao interior com a Catarina Mateus, refletindo sobre estilos de vida alternativos e a desertificação das zonas rurais. Descobrimos o impacto do património religioso no desenvolvimento comunitário, com o Rolando Volzone, e debatemos a precariedade habitacional com a Joana Pestana Lages. Ana Brandão inspirou-nos a pensar no planeamento de espaços públicos, enquanto Eduardo Simões sublinhou a importância da ética organizacional. Finalmente, o Ricardo Paes Mamed e a Sónia Costa encerraram a temporada com uma análise crítica do papel das políticas públicas. Cada conversa revelou não só as paixões e inquietações dos investigadores, mas também soluções e ideias concretas para melhorar a nossa sociedade. Foi uma temporada marcada pela diversidade de perspectivas e pela vontade de usar o conhecimento como ferramenta para transformar as nossas vidas. Aos nossos convidados agradecemos a generosidade para participarem e partilharem as suas histórias e percursos de vida na investigação. Queremos salientar que este leque de convidados e de temas representa apenas uma pequena parte do universo do Dinâmia 7 Isqueté, Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território. Universo esse que irá continuar a ser explorado numa próxima temporada. Por isso, até já!